estarmos aqui reunidos. Quanta alegria é para nós podermos estar reunidos, para santificarmos o dia que o Eterno abençoou. Abençoou e nos presenteou para que a gente pudesse separar. 6 dias nós temos para fazer tudo o que nós necessitamos, mas o 7º dia, o dia do Eterno, nós paramos e elevamos nossa alma ao Altíssimo. Por quê? Porque nós o amamos com todo o nosso coração e nós queremos conhecer os seus caminhos, a sua vontade, o seu querer na nossa vida. Ele é tão maravilhoso e mesmo sendo tão grande que o céu do céu não podem conter, ele nos ensina, ele nos mostra o seu caminho, ele nos dá a bússola, ele nos dá o mapa, a sua palavra, a sua Torá. E nós nos reunimos todos os Shabat para aprendermos mais sobre esse caminho, sobre essa verdade que purifica-nos de todos os nossos pecados e que nos reúne e que nos une ao Todo-Poderoso. Quanta maravilha é, gente! Nós seguramos essa oportunidade, nós não deixamos ela escapar pelos nossos dedos, mas com a graça do Eterno, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã, ele nos ensina, com o seu amor imenso, que é tão grande que nós não conseguimos compreender. E é por causa desse amor que nós estamos aqui, reunidos, para elevarmos a nossa alma ao Altíssimo e aprendermos sobre ele e com ele. Isso é maravilhoso, não existe alegria maior. É por isso que nós contamos nos dedos esse dia, né? Para que esse dia chegue. Isso é uma alegria imensa no nosso coração. Nada pode nos dar mais alegria do que elevar a nossa alma e aprender sobre o nosso Criador. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui reunidos no canal Teshuvah Total para mais uma porção da Torá, para mais um resumo dessa porção maravilhosa que é a nossa herança e é a melhor herança que nós podemos ter. E não apenas podemos ter, mas também dá para os nossos filhos, dá para os nossos vizinhos, dá para os nossos amigos, dá para os nossos parentes. Realmente, gente, é a melhor e maior herança que o ser humano pode ter. É a palavra do Eterno. Por quê? Porque ela nos une a Ele. Porque ela nos ensina, é a bússola que nos leva ao Todo-Poderoso, ao Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos, aquele que abre porta onde não existe porta, aquele que nos dá entendimento para conhecermos a sua vontade e cumprir o seu querer. Aquele que nos enche com o seu poder, com o seu mover, para que nós possamos agarrar essa herança e não deixar ela escapar dos nossos dedos. Essa semana nós temos uma porção dobrada e é por isso que nós vamos já entrar nela, para que a gente possa não perder nem um minuto, né, gente? Vamos lá começar. A porção da semana passada, a gente vai falar um pouquinho para refrescar a nossa memória, tá bom? A porção da semana passada, o Eterno continua nos ensinando sobre santidade. Ele nos ensina sobre pureza e depois ele passa a nos ensinar sobre a santidade, né? E no meio desse ensinamento sobre a santidade, ele nos ensina que ele tem encontros marcados. Isso mesmo, encontros marcados conosco. E em cada um desses encontros, ele nos proclama a redenção que ele trará e que ele trouxe a nós. Ele não nos deixa cegos. Ele não nos deixa alheios. Ele diz que quando nós vemos um brolho numa árvore, nós sabemos que a estação está perto, né? Que a primavera chegou. Então, ele não nos deixa sem saber. Ele quer que nós estejamos com o nosso coração aberto na hora certa, no dia certo. E é por isso que a gente está aqui, certo?
no Shabat, no dia santificado do Eterno, para aprendermos sobre ele, porque nós estamos em encontro marcado. O Shabat é um encontro marcado, gente. Então, depois que ele nos ensina sobre as festas, os seus moedim, ele vai continuar nos ensinando aquilo, a sua vontade, aquilo que ele quer, que ele deseja, daqueles que querem se separar para ele. Por quê? Porque ele disse que nós não devemos ser como as nações que abominam ao Eterno, né? Que não ouvem ao Eterno, que não atentam para o Eterno, que vivem segundo o seu querer, a sua vontade, aquilo que lhes traz prazer, apesar de ser um prazer momentâneo, né? Quando nós estamos no caminho de Techuvá, o nosso prazer, ele é eterno. Como o eterno é eterno? Por quê? Porque o nosso prazer é a alegria dele, gente. É a alegria de ver. Eu sempre falo isso. A minha maior alegria é saber que o Eterno olha para mim como ele olhava para Jó e dizia, tá vendo? Aquele é o meu servo. Essa é a maior alegria daquele que serve ao Eterno. Então, quando nós nos separamos das abominações das nações e ouvimos ao Eterno e cumprimos o querer do Eterno, ele se agrada de nós e é essa a nossa força. É por isso que estamos aqui reunidos mais uma vez, mais um ano, mais uma semana, mais um Shabat para falar sobre ele e sobre a sua vontade. Berrar no monte. Nessa semana, nós vamos fechar também Vaikra, o livro de Vaikra, Levítico, né? Nós vamos terminar esse livro. Essa porção, a porção dessa semana, são duas porções, 32 e 33, ela fica no livro de Levítico, capítulo 25, verso 1, até o capítulo 27, verso 34. Vamos lá começar, porque nós não temos tempo muito hoje, então vamos correr, gente, vamos lá. Capítulo 25. Adonai falou a Moshe no Monte Sinai. Ele disse, fala ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para Adonai. Semeiem no campo durante 6 anos. Durante 6 anos, podem suas vinhas e juntem sua produção. Bom, antes da gente adentrar na porção, só lembrando a vocês que isso daqui é apenas um resumo, tá, gente? Nós não vamos mergulhar profundamente, tá bom? Se vocês querem aprender muito, muito, muito mais, todos os detalhes, tudo sobre as festas do Eterno, Shemitah e o Yovel, que é o que a gente vai aprender hoje aqui, né? Nós vamos falar um pouco sobre o Shemitah e o Yovel, que são os tempos determinados do Eterno, o Shabat da terra, né? Vamos falar um pouco sobre a bênção e a maldição, né? Do que traz a obediência e a desobediência, e vamos fechar esse livro, tá bom? Então, se vocês quiserem mergulhar mais sobre isso, eu imagino que vocês estejam fazendo desde ontem, né? Mas se você não fez, faça. Existem vários vídeos aqui no canal que vai ajudar vocês a compreender muito mais. Aqui é só um pequeno resumo que a gente pega as partes mais... todas são. Por isso que é tão difícil a gente pegar de 150 slides, 115, né? Pegar só 20, 30 no máximo e aí já vai estourar o nosso tempo. Então é bem difícil a gente pegar só uns pontos, porque a vontade é falar de todos, né? Porque o prazer do servo do Eterno é falar sobre as maravilhas do Eterno. Então, é bem difícil a gente poder separar, né, o que a gente vai falar ou não. Mas do que o Eterno ele está falando aqui, gente? O Eterno está falando sobre o Shemitah. Vocês acham que o Eterno, sendo justo, todo-poderoso, maravilhoso, cheio de amor, ele ia dar o Shabat somente para o homem e para os animais? Claro que não.
Ele vai dar o Shabat também para a terra. Isso mesmo. Por quê? A terra, você semeia na terra, né? E a terra, se você não cultiva ela, se você não cuida da terra, ela vai enfraquecendo. Isso tudo é pensando no ser humano. Por quê? Porque o ser humano necessita da terra para sobreviver. Tudo que nós comemos vem da terra. Tudo que nós precisamos vem da terra. É por isso que todos os dias, antes de comer, antes de beber, nós abençoamos ao Eterno. Por quê? Porque da terra ele tira todo o nosso sustento. Então, o Eterno, ele vai pensar também na terra, gente. Ele deu um Shabat para a terra. E esse Shabat se chama Shemitah. Shemitah significa, no hebraico, libertação, literalmente, libertação. E também é chamado de ano shabático, né? Que é o 7º ano do ciclo de 7 anos da agricultura e foi ordenado pela Torá para o povo de Israel. Então, assim como o Shabat ele é o nosso descanso semanal, o Eterno também deu um ano de descanso para a terra. A gente não pode semear nesse dia, é proibido semear nesse dia. É proibido podar as vinhas, né? Podar as árvores frutíferas, né? É proibido. A gente tem que dar o descanso total para a terra. Assim como no Shabat, nós temos o nosso descanso total, né? De corpo, alma, mente, tudo. Nós também devemos dar, nesse ano, o descanso da terra. Para que a terra também, assim como nós nos revigoramos, né? No Shabat, a terra também vai tomar de volta a sua força. E aí, no ano seguinte, quando a gente for produzir, ela vem com toda a sua força, né? Lembrando que nessa época não estamos aqui procurando desculpa para cumprir aquilo que o Eterno nos manda. Mas lembrando que nessa época, gente, não havia fertilizante. O fertilizante dessa época era o fertilizante natural. É por isso que o Eterno disse para a gente não comer das árvores frutíferas os 3 primeiros anos de fruto, né? Por quê? Porque quando o fruto cai na terra, ele vai... acabei de falar o nome e esqueci. Fertilizar a terra, ele vai fertilizar o solo e aquilo vai fazer com que a terra seja fértil e dê toda a sua força, né? É por isso que o não cumprimento desse comando, desse ensino, traria problemas, né? A terra ela não daria a sua força. Vamos continuar aprendendo. No 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto na terra. Um Shabat para Adonai. Assim como o Shabat, 7º dia, é para Adonai, o Shabat da terra também é para ele. Por quê? Porque todas as coisas são dele. Não semeiem o campo, nem podem as vinhas. Não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior. E não recolham as uvas da vinha não podada. Será um ano de descanso absoluto para a terra. No entanto, o que a terra produzir durante o ano de Shabat será alimento para todos vocês. Para você, para o seu servo, para a sua serva, para o seu empregado, para o morador temporário, o estrangeiro que vive perto de você. Assim como o Shabat também é para todos, né? No 6º ano, o Eterno ele daria 3 vezes mais. Ou seja, o celeiro ele ia estar cheio, né? Essa colheita, ela seria guardada para os 3 anos. Para o ano 6º, para o ano 7º e para o ano próximo, que seria o ano que a pessoa iria... Lógico que se você plantar, você não vai colher na mesma hora, né? Você vai ter que esperar o tempo da safra crescer e você colher. Então, levaria mais ou menos um ano. Então, o Eterno, ele daria
esse alimento, essa produção para 6 anos, né, gente? Então, gente, se o celeiro estava cheio, porque o Eterno deu 3 vezes mais naquele ano, né? Aí eu fiquei me perguntando, por que o pessoal não guardaram esse mandamento se estava cheio o celeiro? Talvez não tinha nem mais aonde colocar, né? Por que eles não guardaram? Mas quando o Eterno fala aqui que você não pode colher, não é o colher para você se alimentar, porque ele já tinha dado isso, né? Aí no verso 6 a gente vê que ele deu isso como alimento. Aquilo que brotaria da terra, sem o plantio, sem plantar, você poderia colher, mas não para vender, para comercializar, mas para o seu consumo. Mas eu fiquei me perguntando, gente, se o Eterno deu para 3 anos, por que o ser humano não cumpriu? Porque se você for para a história e você vê toda a história do povo de Israel, que passou, né, 490 anos sem cumprir esse mandamento, sem dar esse descanso para a terra, e por causa disso eles passaram 70 anos no exílio, dando descanso para a terra, né? Cada Shemitah que eles não cumpriram foi um ano de exílio, dando descanso para a terra. Mas se o Eterno deu, por que eles não fizeram isso? Imagina, eles tinham produção para 3 anos, gente, algo que não acontece todo ano. E eu fiquei meditando sobre isso e me perguntando. E aí eu pensei, o ser humano realmente não muda, ele é igual. Porque o ser humano, ele olhou, né? Viu que o celeiro estava cheio no 6º ano, 3 anos, para 3 anos, alimento para 3 anos. Ao invés de ele parar e cumprir aquilo que o Eterno deu para ele cumprir, o que ele faz? Cresce o olhinho, o olhão. Cresce o olhão. E ao invés de ele pensar, agora eu vou dar descanso para a terra porque eu tenho o suficiente, porque quanto mais o ser humano tem, mais o ser humano quer. O que ele fez? Vou plantar de novo, porque aí talvez o ano que vem seja 3 anos mais e aí eu vou ficar rico. É assim que nós agimos às vezes, né, gente? E que o Eterno tenha misericórdia de nós. Capítulo 15 de Devarim. É aí que o Eterno vai chamar de Shemitah, né? Ao completar 7 anos, farás Shemitah. E os ordenou Moshe dizendo, ao completar 7 anos, no tempo designado de ano, da Shemitah na festa das cabanas. Ou seja, Shemitah começa na festa da cabana. O que significa a palavra Shemitah? Liberdade, queda, colapso, abalo, sacudir, remissão. Significa também bênção ou juízo. Por que bênção ou juízo? Porque se você guarda, se você cumpre aquilo que o Eterno te deu para cumprir, você vai ter e receber todas as bênçãos que aquela obediência traz para você. E juízo, porque se você planta, nesse caso, você não colhe. Entendeu? Porque se você plantar no ano sabático, você não vai colher. Por quê? Porque você está desobedecendo. É a mesma coisa de você não parar no Shabat. Você está desobedecendo. E ao invés de você enricar, você está trazendo juízo para a sua vida, para a sua família. Entende? Liberdade. Ele traz liberdade no Shemitah. Queda da opressão dos pilares de Nirod. O Eterno é o dono da terra e de todas as coisas. De tudo ele é dono. E ele sendo dono de todas as coisas, gente, sabe o que eu consigo ver em Shemitah? É que o Eterno, no ano de Shemitah, ele traz o mesmo princípio que tinha no Éden. A terra era dele. Ele deu para o ser humano,
mas para o ser humano usufruir. Não apenas para o ser humano, vocês viram? Ele deu também para os animais. Então, é como se no ano de Shemitah, o Eterno trouxesse de volta, né, o princípio do Éden. A terra pertencia a todo o ser humano. Você não poderia plantar, mas qualquer pessoa poderia entrar em qualquer lugar e comer daquilo que a terra estava produzindo. Ninguém plantou, mas a terra produziu. E aquilo era o alimento para o ser humano, que já tinha alimento guardado, porque o Eterno prometeu. Mas aqueles que não tinham o alimento guardado, por serem pobres, não terem safras, não terem terra, não terem plantio, eles viveriam daquilo que a terra produziu, assim como no Éden. Era como se o Eterno trouxesse o princípio do Éden, né? Para a terra ser de todo o ser humano. Não haveria dono, o dono era o Eterno. Então, o Eterno sendo dono, todos seriam dono e todos participariam. Entende? Colapso. Quando você obedece ao Eterno e à sua palavra, essas leis que regem o mundo entram em colapso em nossa vida. Ela nos sacode, ela nos abala. E assim, nós seguramos essa obediência, nós nos tornamos obedientes, sacudindo tudo que não pertence ao Eterno da nossa vida. Nós somos livres para vir sobre nós a remissão do Eterno. Mas se você perceber, assim como nós podemos usar essas palavras, né, ao nosso benefício, porque somos obedientes, nós também podemos usar elas para o contrário, para trazer juízo para nós, né, gente? Quando nós não obedecemos o Eterno, nós não trazemos liberdade para nós. Nós temos a queda, né? Nós entramos em colapso, nós somos abalados e sacudidos e rejeitamos a remissão do Eterno. Nós rejeitamos a bênção do Eterno, trazendo juízo para a nossa vida. Isso é Shemitah. Mas você escolhe o que você quer. Assim como o Shabat, gente. Você escolhe, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos, né, dessas leis que o Eterno nos deu, desses ensinos que o Eterno nos deu. As leis, os ensinos de Shemitah. Todas as dívidas de irmãos seriam perdoadas. Número 1, né? O número 3, eu dividi aí. A terra deveria descansar. Aliás, número 2. Número 3, a lei deveria ser lida publicamente. Todas as dívidas perdoadas. Você já perdoou quem te ofendeu? Você já libertou quem te ofendeu? Ou será que você está prendendo, né? Ou será que você está segurando essa liberdade, não deixando você e aquele que te ofendeu entrar no descanso? A terra descansa, gente. Nós também devemos dar esse descanso a nós, perdoando e libertando. E quando nós perdoamos, nós estamos trazendo descanso para a terra. A terra descansa, gente, na shalom que trazemos para ela. Lembra de Caim, que seu sangue clamava da terra? Quando nós estamos em obediência, a terra, ela respira shalom. Ela respira shalom, porque nós estamos em obediência. Ela não nos vomitará da terra. Né? A terra não nos vomitará como habitantes. A Torá era lida. Por quê? Porque sem o ensino do Eterno não existe obediência. Meus queridos, se nós não conhecermos, como é que nós vamos obedecer? E para conhecer, nós precisamos ver, nós precisamos ouvir,
né? Por isso que nós nos reunimos aqui incansavelmente, né? Todo o Shabat, para aprendermos. E durante toda a semana nós estamos procurando saber mais. Então, a Torá, ela era lida para que as pessoas conhecessem esse ensino maravilhoso, essa herança maravilhosa. Então, ela era lida para que você conhecesse, para que você... Ela é lida para isso, né, gente? Porque como é que você vai estar em um princípio que você não conhece esse princípio? Que você não conhece como é que você vai pegar uma terra para plantar se você não sabe plantar, se você não sabe como arar a terra, como plantar a semente, entendeu? E é assim com os nossos filhos. Se nós não ensinamos para eles, como é que eles vão aprender? Nós devemos ensinar a palavra do Eterno para os nossos filhos, gente. É a maior e melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos e para nós mesmos. Mas essas leis de Shemitah, será que elas também influenciam no dia de hoje? Eu me perguntando sobre isso, eu fui procurar e eu descobri, né, que elas influenciam sim. Por quê? Porque é eterna, gente. Os grandes colapsos se você for pesquisar, né, os grandes colapsos econômicos aconteceram todos, né, em anos de Shemitah. Existe um judeu messiânico chamado Jonathan Cahn. Ele escreveu um livro, né, e esse livro é justamente sobre isso, sobre o Shemitah e o Jubileu. Eu até recomendo para vocês. O livro se chama Os Mistérios de Shemitah, mas eu não sei se tem ele em português. Mas vocês procurem e talvez vocês achem. Se eu achar, eu deixo aqui no comentário para vocês. Ele escreveu muito sobre isso, né? Ele escreveu sobre todas as crises, se você for procurar, você também vai achar isso. As maiores crises, os reinos abalados, né? O reino acabava, enfim, gente, todas as maldições, todos os juízos de Shemitah não cumpridos, eles estavam ali presentes. Se você for olhar no Holocausto, né? Na época que Israel caiu, na época do Holocausto, tudo, você vai ver. Se você for procurar, nós não temos tempo para mostrar tudo isso aqui, tá? Mas se você for procurar, você vai ver que no ano de Shemitah e do Yovel, todos os anos houve um abalo na economia, nos reinos, né? Doenças, tudo que o Eterno disse que sobrecairia sobre a humanidade, cai. Por quê? Porque nós não obedecemos a voz do Altíssimo. 1973, a crise do petróleo, né? 1980, recessão nos Estados Unidos e global. 1987, 1994, 2001, 2008, 2015, né? Tudo isso era ano de Shemitah. Esse judeu messiânico, Jonathan Cahn, ele fez uma pesquisa, né? Ele juntou tudo sobre a América, né? Por isso que está aí a América. Mas tudo que acontece com a América, com os Estados Unidos, ela influencia em todo o resto, né? Então, é muito bom esse livro dele, sabe? Então, eu vi que até hoje influencia a gente. Influencia. O Eterno, quando nós não guardamos, quando nós não ouvimos, como eu falei, o que você planta, você colhe. Se você planta maldição no ano de Shemitah, você vai colher juízo. Se você planta a bênção do Shemitah, que é o descanso, né, do Shemitah,
da terra, você vai colher as bênçãos. Dessa vez, 3 vezes mais, né? Porque foi o que o Eterno, ele prometeu. Vamos lá conhecer mais algo, né? Nós falamos do Shemitah, agora vamos falar do Yovel. Contém 7 Shabbatot de ano, 7 vezes 7 anos, isto é, 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, no Yom HaKippurim, soem o toque do shofar. Soem o shofar em toda a terra. Esse era o ano de jubileu. Jubileu vem da palavra hebraica Yovel, que significa uma trombeta, né? Ou um chifre de carneiro, um shofar, na verdade, né? Ele era tocado no dia da expiação, no Yom Kippur, anunciando o jubileu, que é o Yovel, né? É mais conhecido como jubileu. Coloquei aqui jubileu para que quem não sabe o que é Yovel saiba que é o jubileu, tá bom? O Yovel, gente, ele se caracteriza, né, com três obrigações que recaíam sobre a nação inteira, sobre a terra inteira, porque é isso que o Eterno fala aqui, né, sobre toda a terra. A primeira é a abstenção de qualquer trabalho agrícola, assim como no Shemitah, né? A segunda é liberdade incondicional para todo escravo hebreu, né? Liberdade e a devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. De Rosh Hashanah até Yom Kippur, do ano de Yovel, que são 10 dias, né? Um escravo não retorna à sua casa, nem seu amo poderá empregá-lo. Em vez disso, ele se senta na mesa do seu amo, né, do seu patrão. Ele come, ele bebe, ele relaxa. Quando o shofar ele é tocado no Yom Kippur, ele finalmente parte. E esses 10 dias é um período de reabitação, né? De readaptação. Ele está se readaptando à liberdade. E nós oramos diariamente, gente, para que isso aconteça logo. Que soe o grande shofar, anunciando a liberdade. Tudo é um ensaio, meus queridos. Um ensaio marcado pelo Todo-Poderoso, Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos, o que abre porta onde nem mesmo existe porta, aquele que é tão grande que o céu do céu não pode conter, mas mesmo sendo tão grande, ele se revela ao ser humano. Tudo o que ele quer é nos dar expiação, é nos dar remissão, é nos trazer a liberdade. E sabe, eu fico pasma quando eu vejo alguém abrindo a boca e dizendo: ai, ninguém me ama. Tem amor maior do que esse? Me diga. Existe amor maior do que o amor do Eterno? Não existe. Não existe. E ele sempre anuncia a sua remissão. Tudo é um ensaio. Vamos aprender um pouquinho mais, gente, sobre essa bênção do Eterno. O ano do jubileu, a cada 50 anos, baseia no ciclo de ano sabático de 49, né, anos. 7 vezes 7, 49. No 50º ano era o Yovel. Ou seja, o que é que isso nos mostra? Me mostra que para mim conhecer o Yovel, eu tenho que conhecer Shemitah. E para mim conhecer o Shemitah, eu tenho que conhecer o Shabat. E para mim conhecer o Shabat, só fazendo Teshuvah, não tem outra maneira, gente. Só retornando para o Eterno.
só retornando para os seus caminhos, só retornando para o Todo-Poderoso, só retornando para a sua palavra sem mistura, se afastando daquilo e de tudo aquilo que afasta você dele, só fazendo techuvá, que você vai conhecer todas essas bênçãos. Eu separei, gente, 6 aspectos do Yovel para que a gente possa entender um pouquinho mais. E são bem resumidos, tá, gente? Porque a gente já está bem avançado já até de tempo. Vamos lá. Eu separei alguns versos para que a gente veja todos esses aspectos. A gente não tem tempo, gente, de ler tudo, tá bom? Foi por isso que eu fiz isso, tá? Se ele não for remido por nenhum desses procedimentos, mesmo assim será libertado no ano do Yovel, do jubileu, né? Ele e seus filhos. O Eterno, pela sua infinita misericórdia, dá várias vezes chance para que a gente tenha essa remissão, para que a gente tenha essa liberdade, essa bênção de liberdade plena, gente. Ele nos dá chance, ele nos chama, ele dá chance, aguarda, e muitas vezes nós não ouvimos. Mas se você não está livre, se você não segura essa liberdade, então você está preso. Porque ou você está livre, ou você está preso, certo? Uma coisa ou outra, não tem outro caminho, gente. Ou você está livre, fazendo a vontade do Eterno, cumprindo o querer do Eterno, ou você está preso, né? Cumprindo o querer, o seu querer, a sua vontade, né? Sendo escravo de todos os sistemas que escravizam o ser humano. Número 2. No ano de Yovel, cada um de você voltará para a terra que te pertence. Ou você tem suas posses de volta, ou você está sendo escravizado por todos os teus desejos de ser, de ter, de querer. Lembrando, gente, que a nossa maior herança é a palavra do Todo-Poderoso, é a sua Torá. Seus ensinos, suas instruções, é a melhor e maior herança que nós podemos ter, mas não apenas ter, dá para os nossos filhos, como eu já falei. Essa é a maior herança. Volta, eu te digo, volta para o Sinai, volta para a sua herança maravilhosa, não rejeite, trazendo para você e para a sua causa maldição. Correntes que te aprisionam, né? Que não te deixam libertos, mas que te aprisionam, né? Nesses pilares de Nimrod, na religião, na política, no dinheiro, no poder. Nós escolhemos a bênção ou a maldição. E o Eterno, ele sempre nos dá a oportunidade para escolhermos certo. E até fala, escolha a bênção para que tudo te vá bem, ele diz. Número 3, a bênção da restauração total para a sua família. E consagre o 50º ano anunciando liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Todos. Será o Yovel para vocês. Cada um volte para a terra da sua propriedade e a sua família. Ele nos dá, gente, essa chance de sermos chamados seus filhos. Quando fazemos techuvá e retornamos para o Eterno, nós temos essa chance de sermos chamados seus filhos.
Quando retornamos, gente, as bênçãos do Yovel estão sobre nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quarto, o ano de repouso total de suas próprias obras. Esse 50º ano será um Yovel para vocês. Nesse ano, não semeiem nem colham o que cresce sozinho, nem junte as uvas das vinhas podadas. Gente, eu quase não vejo, é bem petitito para mim, que nem diz meu filho, mas é bem petitito. Gente, o Eterno, como eu falei, isso aqui é só um resumo bem rapidão, né? Ele nos quer em seu descanso. Se você quer saber mais, entre no canal e tem muito mais, tá? O pessoal, os professores, eles entram a fundo nisso aí, eles vão te dar todos os aspectos, tá? Então, o Eterno, ele nos quer no seu descanso, ele nos dá o Shabat semanal, o Shabat anual, as festas, né? O Shemitah e o Yovel, que também são Shabat, né? Então, gente, nós não temos como dizer que somos ignorantes quanto ao descanso que tem preparado para cada um de nós. Quando nós entramos no caminho do Eterno. Sim, nós entramos no deserto para nós passarmos pelos 42 estágios de Techuvá. Mas esses estágios, eles não nos traz deserto, ele nos traz oásis no deserto. Por quê? Porque nós vemos a mão do Todo-Poderoso agindo ao nosso favor, trazendo as suas bênçãos, quando nós estamos sobre a sua palavra, né? As suas bênçãos. Enviarei minha bênção sobre vocês no 6º ano, para que a terra produza pelos 3 anos, ou seja, é aumento de prosperidade. Você quer ser próspero? Quer? Eu sei que quer. Então você não precisa ir para lugar nenhum que está anunciando cultos de prosperidade. Isso não traz prosperidade. Você quer ser próspero? Seja obediente ao Eterno. Seja obediente ao Eterno. Em vez disso, guardem meus regulamentos e minhas regras e ajam de acordo com eles. Se vocês fizerem isso, viverão em segurança na terra. Ele dará seu produto e vocês comerão até se saciar e viverão em segurança. Isso mesmo, o número 6 é segurança. Quer segurança? Seja obediente à voz do Todo-Poderoso, porque Ele é teu pastor e Ele jamais vai te faltar. Fé. O Yovel e o Shemitah são marcados por fé. Se o povo não olha com os olhos grandes pela fartura dos 3 anos, né? E por causa do olho grande, queria mais, eles teriam segurança. Eles teriam a bênção do Eterno. Eles teriam a bênção do Eterno. A ordem é proclamar. Proclamar o quê, gente? Proclamar liberdade. Trata-se do Yovel. Ele será sagrado para vocês. Tudo que os campos produzirem alimentará a todos. Proclamar, gente, o amor do Eterno. Proclamar não somente que Ele nos deu um Yovel, um ano de remissão, né? Proclamar não somente que Ele nos redime, mas que Ele nos traz para perto, para aprendermos os seus caminhos. Ele nos leva para o Sinai, para que nós possamos aprender mais sobre os seus caminhos.
aprender mais sobre ele e querer nossa redenção e querer o nosso Yovel. Por quê? Porque o Yovel, ele é sagrado para nós. Nós não trocamos ele por nada nessa vida. A bênção do jubileu é que nós temos que nos santificar. Santidade, santificar o ano do jubileu, do Yovel, né? E viver justa e santamente diante de Yahvé, diante do Eterno. O 2, né? Número 2, liberdade da opressão. Né? Nós podemos trazer vários aspectos aqui do jubileu, do Shemitah, do Shabat, das festas do Eterno. Né? Nesse ano de jubileu, é libertação para toda a terra. Quem tiver sido que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Portanto, se venderes ao teu compatriota ou dele comprare, que ninguém prejudique ou cause prejuízo ao seu irmão. Liberdade, gente. E santidade, ele anuncia. E a pessoa não segura se ela não quiser. Mas você está pensando que o Eterno, ele proclama liberdade só no Yovel e no Shemitah? Não. Desde a queda, com o seu ungido, Mashiach, ele tem proclamado liberdade, o ano aceitável do Eterno. Desde o Éden, ele vem proclamando o seu Mashiach. Desde o Éden, ele vem proclamando essa liberdade, gente. Yeshua, HaMashiach, abriu seu ministério proclamando as bênçãos do Yovel em sua geração. É por isso que nós também devemos proclamar. Por quê? Porque nós somos imitadores do Eterno. E o mover do Senhor estará sobre mim, ele leu, né? Porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Presta atenção se isso daqui não é um retrato do Yovel. Deixa eu só colocar a canetinha aqui, gente. Pronto. As boas novas ao pobre, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável aqui é o Yovel, o jubileu. É disso que o Eterno fala o tempo todo. O tempo todo ele fala. Só não vê quem não quer, gente. Mas não é só isso que nós vamos ver. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais. Olha só. Essa tabela aqui eu vou deixar até na descrição, vou procurar esse vídeo e vou colocar na descrição para que vocês possam ver, tá? O professor ele vai dar uma aula sobre o Shemitah e o Yovel bem profundo e ele vai falar sobre isso daqui, tá? Sobre os anos de Shemitah na época de Yeshua. E vocês lembram que eu falei que todas as festas, o Eterno, ele anuncia o seu ungido, ele anuncia a sua libertação, ele anuncia a sua capará, a sua expiação, a sua remissão. E vocês lembram que eu falei também e mostrei para vocês que Yeshua, ele cumpriu as 3 festas de primavera? Páscoa, Matzot e Bikurim. E também o Shavuot, que a gente está contando os dias, né, gente? Para chegar nessa festa maravilhosa. Então, o professor ele vai mostrar aqui para vocês cada ano de Shemitah, né? Cada ciclo de ano de Shemitah e cada Yovel. No Yovel, de número 26, né? Ele vai mostrar para a gente que o quê? No ano 3.552, 2 anos depois, nasce
o Mashiach, 2 anos depois desse Shemitah. Isso aqui, deixa eu ir para lá. Isso aqui é um ciclo de Shemitah, né? De 7 Shemitah. Yeshua nasce 2 anos depois desse ano aqui, né? 4 anos ele inicia o seu ministério nesse Shemitah aqui, né? Nesse Shemitah aqui, de 3.787, é a morte e a ressurreição do seu ungido. Ou seja, ele morreu no ano de Shemitah. E também, né, no ano seguinte, porque ele morreu na primavera. Alguns meses depois, 6 meses depois, se eu não me engano, que é quando a gente começa as festas e entramos aqui no Ano Novo, né? No Rosh Hashanah, e entramos no Yovel, de número 26. Yeshua é sacrificado em Pessa. Passa Matzot como a semente de trigo puro na terra, e em Picurim, nas primícias, ele ressurge como as primícias dos mortos. Isso tudo acontece no ano de Shemitah. E não só isso, gente. Logo em seguida vem o Yovel, o jubileu. É restauração completa em todos os sentidos para a humanidade. É isso que o Eterno proclama, gente. Restauração completa para toda a humanidade. Essa restauração, ela está ao seu alcance. Basta fazer techuvá. No ano Shemitah, ninguém plantou, mas a semente de trigo caiu, germinou e trouxe vida, libertação para todos os que são obedientes à voz do Eterno. Shemitah e Yovel é tempo de perdão, libertação, retorno ao Eterno, retorno para a sua família, liberdade da opressão, retorno para as suas possessões. Eu pensando sobre todas essas maravilhas, gente. Sobre todas essas maravilhas. Eu pensei, Eterno, será que o ser humano ele não vai tirar vantagem de tudo isso, de todas essas maravilhas aqui que o Senhor deu? Porque o ano do Yovel, gente, e do Shemitah era ano de perdão de dívidas, né? Todos aqueles que eram pobres, eles deveriam ser perdoados as suas dívidas. Todos aqueles que tinham vendido ou vendido a sua possessão, vendido as suas terras, se vendido como escravo, né, se tornado pobre, eles deveriam ser remidos e voltar para aquilo que era seu. Aí eu me perguntando, será que o homem ele não vai tirar proveito disso, né? Como, por exemplo, comprar e não pagar. O Yovel está bem aí, né? Emprestar e não pagar. O Yovel está bem aí, vou já emprestar e não vou pagar, né? Mas o Eterno, ele é perfeito nos seus mandamentos, né? Se um membro de seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, vocês deverão ajudá-lo, como faria com o estrangeiro ou com um habitante temporário, a fim de que ele continue vivendo com você. Não cobre juros deles quando emprestarem dinheiro, nem lucrem com ele quando lhe venderem alimento. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito a fim de dar a vocês a terra de Canaã e ser seu Elohim. Gente, eu estava ruminando essa semana, sabe, pensando sobre isso. O ser humano, ele sempre procura tirar vantagem, né, daquilo que ele não poderia. Como, por exemplo, quando o Eterno ele deu o Yovel e o Shemitah para ser cumprido, né, para as pessoas
guardarem, darem esse descanso para a terra, e o povo não fez isso. Por quê? Porque o povo, ele prefere, né, aquilo que os olhos dele vê, e aí ele quer, ele deseja, então ele faz, e acaba não cumprindo o que o Eterno, ele pede. Aí eu estava ruminando e pensando sobre isso. E se todos seguíssemos esses ensinos do Eterno, não haveria miséria, gente. Aí eu me coloquei em ambos os lados, né? No lado de alguém que necessita e no lado de alguém que ajuda. Exemplo, eu me coloquei no lugar de uma pessoa que está numa situação constrangedora, de miséria, que não tem nada, que não sobrou nada, que não restou nada, que acabou tudo, a esperança, a dignidade, até o alimento dele ele não tem, né? Para saciar a sua fome. Aí aparece um remidor, aparece alguém para lhe emprestar, para dar a ele, né, ou para emprestar o que aquela pessoa necessita. Assim, essa pessoa ela vai trazer para aquela pessoa a esperança, a dignidade, né, tirando aquela pessoa daquela situação. Mas aí eu me coloquei no lugar daquela pessoa que emprestou ou que deu algo a alguém, né? Sabe, amados? A maioria das vezes, nos dias de hoje, né? Quando nós nos dispomos a ajudar alguém e realmente nos colocamos no lugar daquela pessoa, né? E damos muitas vezes o que não temos, porque eu vou te fazer uma pergunta: você é rico? Quem não for vai dizer que não, né? Mas você já ajudou alguém? Sim, eu tenho certeza. Então, ajudar alguém não quer dizer necessariamente que você é rico. Então, gente, tirar do que você tem para ajudar alguém não diz que você é rico. Então, muitas vezes, quando ajudamos, isso é muito triste, sabe? Nós temos um exemplo aqui no canal, né? Da nossa querida irmã, que não vem ao caso eu citar nomes, né? Que com todo amor e carinho ela ajudou alguém que tinha muita necessidade, que estava numa situação muito de necessidade extrema. Ela deu emprego a essa pessoa, né? E durante anos essa pessoa estava na sua casa trabalhando com ela, né? E no final de tudo, gente, essa pessoa ela colocou já com essa senhora, que já era senhora, né? Colocou essa senhora na justiça. E se não fosse a misericórdia do Eterno, que é todo poderoso e cheio de amor, essa senhora que estendeu a mão para uma pessoa que ela nem conhecia e deu ajuda a ela, né? Essa senhora ela tinha ficado até sem a casa dela, porque ela teria que vender a casa para pagar, né, a dívida que a justiça deu a ela, que a justiça, que às vezes não é nada justa, né, determinou que ela pagasse, né. Então, aquele homem que ela ajudou, que ela fez de tudo para ajudar ele durante anos, saiu, mas não saiu com o coração cheio de gratidão. Ele, ao invés de ter gratidão por aquela mulher, por aquela pessoa que estendeu a mão para ele, né? O que ele fez? Colocou ela na justiça e ela quase perde até a sua casa, já sendo uma senhora de idade. Então, nós enchemos o nosso coração de piedade por aquela pessoa, né? De amor, nos colocando no lugar daquela pessoa. Mas o que nós recebemos em volta, né? Em troca, de volta? Nós recebemos ingratidão.
Eu pensei bastante sobre isso, né, essa semana, sobre esses atos de remissão e de ajudar o próximo na sua necessidade, né? E aí eu percebi tudo isso, a gente tem medo até de abrir a porta para alguém quando bate na nossa porta pedindo água, por exemplo. A gente não sabe se é uma pessoa que vai nos fazer mal ou se é apenas um necessitado. Então, eu me perguntando do Eterno, falando com o Eterno, né, perguntando ao Eterno sobre essas coisas. O exemplo dessa irmã que nós nos juntamos, né, com amor para ajudar ela, né, o professor fez uma vaquinha e todos nós nos juntamos e ajudamos essa irmã para que ela não perdesse na sua já idade, né, a sua casa, gente. Ela fez o bem a alguém, esse alguém pagou ela com um mal tremendo, né? E aí eu pensando sobre tudo isso, eu vi, né, o quão difícil é a gente ajudar o próximo. Mas aí você me pergunta, então, Kessia, nós devemos parar de fazer o bem por causa dessas coisas? De modo algum. Halila. Sabe por quê, gente? Porque Yeshua, o nosso Eterno nos ensinou, mas Yeshua, que veio plenificar a Torá, ele nos ensinou muito bem sobre isso. Ele disse, ele disse, não hesiteis. Desculpa, gente. Não hesiteis em fazer o bem. Qualquer um que bater na sua face, dê a outra face, né? Dê o outro lado, para que a pessoa bata do outro lado. Se pedir que leve 1 milha, leve 2. Dá para quem pedir e não desvie de quem quer emprestar. E ele continua, né? Ele continua dizendo, mas ele termina falando, amai a vossos inimigos, bendizei aos que maldizem, fazei o bem a quem te odeia e orai pelos que te maltratam e vos perseguem. Para que, gente? Por que Yeshua fala tudo isso? Para que ele diz para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Sim. Nós vamos fazer e continuar fazendo bem, pagando o mal com o bem. Por quê? Porque nós amamos o nosso Pai, minha gente. Nós amamos a Ele. E são essas pessoas que nos dão a oportunidade de nos achegarmos mais ao Eterno. É esse tipo de situação que nos faz nos achegarmos mais ao Eterno. Fazendo o quê? Amando a quem nos ofende. É por isso que, por mais que as pessoas paguem o bem com o mal, nós não devemos, de maneira nenhuma, de jeito algum, halila, deixar de fazer o bem, mesmo recebendo o mal. Por quê? Porque a nossa recompensa é o Eterno. Ele é a nossa recompensa. Então, ele vai terminar esse livro falando o quê? Não faça ídolos para si. Não erijam estátuas esculpidas ou coluna. Não coloque nenhuma pedra esculpida em nenhum ponto de sua terra com o objetivo de prostrar-se diante dela. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Guardem meus Shabbatot e reverenciem meu santuário. Eu sou Adonai, o Deus, o Elohim de vocês. Assim terminamos essa porção. O Eterno nos dizendo para que não façamos ídolo. Para nós, né? E como Yeshua disse, não se pode servir a 2 senhores. Não se pode servir ao Eterno e ao dinheiro. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Toda a maldade que o homem faz contra nós devemos pagar com bondade. Por quê, gente? Porque toda a maldade do homem contra o homem pode ser extinto com amor. Toda violência, impureza, impiedade contra o Eterno só vai ser extinta com o amor. Amar o Altíssimo sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Portanto, nós devemos nos amar também. Isso mesmo. Por quê? Porque se você não se amar, como é que você vai amar o outro, né? Então, nós devemos sim continuar fazendo bem. Por quê? Porque o dinheiro não é o nosso ídolo. Vamos lá, gente, vamos correr. E eu nem sei se vai dar de eu fazer tudo. Eu já tô vendo que não vai dar, não. Berrucotai é a próxima porção. A gente vai passar por ela correndo, porque nós já passamos da hora. E como o tempo passa rápido, hein? Nos meus regulamentos. Salmo 119. Distante dos ímpios está a salvação, Yeshua, pois teus regulamentos não procuram. Vou passar aqui. A gente vai ver agora, gente, as consequências da obediência, porque, como eu falei, só existe dois caminhos, a obediência e a desobediência, e cada uma delas vai trazer consequências, certo? Pelo tempo que já está bem avançado, a gente não vai poder conseguir ver tudo, gente, infelizmente, tá bom? Então, mas eu fiz um resumão, então eu acho que a gente vai passar direto para esse resumão, tá bom? Ih, saiu aqui o negócio. Eu acho que até já passei. Se viverem de acordo com meus regulamentos e observarem e obedecer as minhas mitzvots, darei a vocês a chuva necessária na estação, a terra dará o seu produto e as árvores do campo frutificarão. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Comerão quanto quiserem e viverão com segurança em sua terra. Eu fiz aqui o resumo das 13 consequências que traz a obediência. A obediência aos mandamentos do Eterno, a gente está correndo porque já acabou nosso tempo, tá, gente? Perdão. É porque são duas porções em uma, e como eu amo todos esses assuntos que a gente aborda, né? E fica quase impossível de fazer. Então, vamos lá. O que trazia a obediência, gente? O que a obediência traria para o ser humano, para o bem-estar do ser humano, né? Traria a chuva necessária na estação, a terra produtiva. Por quê? Porque a terra teve o seu descanso, e se ela tem o seu descanso, ela vai ter a sua fertilidade, né? Árvores frutíferas, shalom na terra, livre de animais selvagens, proteção e segurança, vitória sobre o inimigo, fertilidade, alimento em abundância, o Eterno habitando entre o seu povo e sendo o seu Elohim, quebra do jugo, andar de cabeça erguida. E também a gente pode acrescentar libertação, remissão, né? Voltar para suas posses, tudo isso a gente pode acrescentar. Agora vamos ver a consequência da desobediência. O Eterno, ele usou 24 versos para falar sobre o que a desobediência traz, a maldição que a desobediência traz, né, gente? E para falar sobre as bênçãos, ele usou apenas 10 versos. Mas por quê? Será que é porque o Eterno, ele quer trazer a maldição sobre você? Claro que não, gente. Ele vai trazer as consequências dos nossos atos explicadinhos nos seus mínimos detalhes para que a gente saiba. Olha, se Israel ouvisse ao que o Eterno falou nesses versos seguintes, que eu não sei se vai dar tempo de nós ler, provavelmente não
não teria acontecido o que aconteceu no exílio de Israel, certo? Vamos lá. No entanto, se não ouvirem e não obedecerem todas as minhas mitzvot, e vocês abandonarem meus regulamentos e rejeitarem minhas regras, a fim de não obedecerem todas as minhas mitzvot e cancelarem a minha aliança, eu, de minha parte, farei isto a vocês. Trarei terror a vocês, doença devastadora, febre crônica, para turvar a visão de vocês e exaurirei a sua força. Semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas. Opa. Gente, eu vou pular, porque não vai dar tempo da gente ler, tá bom? Não quero passar o tempo. Daqui a pouco o nosso querido já vem, né? Vai entrar aí não podemos passar o tempo. Mas eu resumi aqui, fiz o resumão das consequências da desobediência, tá? Doença devastadora, febre crônica, turvar a visão, exaurir a força, semear sem sucesso. O Eterno iria virar o rosto contra eles, né? Não iria olhar por eles. Quebrar o orgulho, céu de ferro, ou seja, não haveria chuva, né? Solo de bronze, não haveria semeadura, né? Não haveria o fruto da terra. Árvores infrutíferas, animais selvagens na terra, devastar as cidades, seria levado ao cativo, né? Seriam levados ao cativeiro. O Eterno fala que se eles não obedecessem, né, esses seus regulamentos, ele traria em etapas, né, todas essas consequências que a desobediência traria. Gente, se você falar para o seu filho assim, ó, aí você diz, se você lê, você diz assim, poxa, mas o Eterno foi bem duro, não foi não? Gente, se você falar para o seu filho assim, ó, meu amor, não coloca o dedinho na tomada. Se você colocar o dedinho na tomada, você vai levar um chocão. Aí o teu filho, né, não sabe o que é choque, nem sabe o que é tomada. Ele vai lá e mete o dedo na tomada e leva um chocão. Quando você falou para ele, se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque, é porque você queria que ele levasse o choque ou era porque você queria que ele não levasse o choque? É lógico que você não queria que ele levasse o choque, certo? O Eterno, ele fala tudo isso, que tudo isso sobreviria sobre o seu povo, se não obedecesse, porque ele queria livrar o seu povo de todas essas coisas. Assim como quando ele enviou Yoná a Nínive, né, com o seu decreto, né, que haveria destruição. O que o Eterno queria ali? Ele queria trazer destruição ou ele queria que o povo fizesse techuvá? Ele queria que o povo fizesse techuvá e a alegria do Eterno foi o povo fez techuvá e não foi destruído, certo? O Eterno, ele fala tudo isso, o ser humano já sabia. Assim como ele nos fala, guarda o Shabat. Assim como ele nos fala, ouve a minha voz. Assim como ele nos fala, obedece os meus mandamentos, os meus ensinos, as minhas mitzvot, os meus juízos. Quando ele fala isso, ele não está falando para te trazer maldição. Mas quando existe uma lei, por exemplo, num país, e você não obedece àquela lei, você vai ter a consequência da desobediência daquela lei. Assim como a criança teve a consequência de meter o dedo na tomada. Entendeu? O Eterno, ele avisou. Ninguém poderia dizer, por isso que a oração de Daniel é linda, porque Daniel viu que o Eterno avisou, mas as pessoas não ouviram. Vocês acham que o Eterno queria que o povo de Israel comesse seus filhos por causa da fome? É lógico que não. É lógico que não. Por quê? Porque, como ele mesmo disse, ainda que vocês virem a costa, né, para os meus mandamentos, para as minhas mitzvot, e não olhem para a minha aliança, eu não vou esquecer da minha aliança.
com os teus antepassados. Eu não vou virar de tudo as minhas costas, né? Ainda assim, ele olhou para o povo de Israel e ainda assim ele trouxe o povo de Israel de volta. E todos aqueles que fazem techuvá, o que é que você faz, gente? O que é que você pode fazer para que todas essas coisas não se recaiam sobre você, né? O povo de Israel não ouviu o Eterno. O povo de Israel aconteceu tudo que vocês já leram durante a semana, eu tenho certeza, né? Tudo sobreveio sobre eles. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você planta obediência, você vai colher bênção. Se você planta desobediência, você vai colher juízo. E não é desavisado, certo? Mas para que essas maldições, né, para que essas consequências não se recaiam sobre você, que não ouve o Eterno, que não cumpre a sua palavra, que não cumpre os seus desígnios, que não anda segundo os seus ensinos, só tem um caminho. É esse aqui, ó. Techuvá. Retorno para o Eterno. Olhar para a sua remissão. Ele fala o tempo todo: tem remissão, tem remissão, segura a remissão, é tempo de remissão, arrependei-vos, volte-se dos seus pecados o tempo inteiro. E se você fizer isso aqui, ó, eles confessarão seus erros e os erros dos seus antepassados cometidos por ele em sua rebelião contra mim. Eles admitirão que estavam contra mim. Nesse tempo, eu serei contra eles, levando-os à terra de seus inimigos. No entanto, se seu coração incircunciso se humilhar e eles estiverem livres da punição de seus erros, aí então o Eterno os traria de volta. Como ele fez. Depois de 70 anos, depois que a terra descansou, os seus Shabatot, né, os 70 anos que Israel não cumpriu, que Israel não ouviu, eles voltaram. Eles fizeram techuvá, eles voltaram para sua terra, o Eterno os trouxe de volta, porque ele se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Eterno, ele é tardio em irar-se, é cheio de misericórdia, é cheio de amor. E a sua felicidade é ver o ser humano fazendo techuvá. Ele faz festa quando o ser humano faz techuvá, quando o ser humano o ouve. E aqui, gente, nós terminamos esse livro pela misericórdia do Eterno. Estas são as mitzvot que Adonai entregou ao povo de Israel por meio de Moshe no Monte Sinai. E lá no início, quando a gente leu no monte, né? Eu fiquei me perguntando, mas já não tinha o Mishkan? Já não tinha o tabernáculo, a tenda do encontro? Então por que Moisés ele precisou subir no Monte Sinai para que o Eterno desse tudo isso? Aí eu fiquei pensando, já tinha a tenda do encontro, mas o lugar de intimidade do Eterno com Moshe era o Monte Sinai. Sim, nós podemos buscar o Eterno em qualquer lugar, em todas as horas, em qualquer momento. Buscar a sua glória, o seu nome, mas nós sempre temos que ter um lugar de intimidade com o Eterno. Entrar no nosso quarto, falar só você e eles, só eu e ele, elevar nossa alma a ele, como um pai que senta no colo do filho e diz: Pai, eu te amo, obrigada pelo teu amor que excede o meu entendimento. Terminamos, gente. Perdão. É muito... Eu tô até admirada de ter passado por tudo isso sem dar, soltar uma lágrima, porque
porque isso comove demais o meu coração, ver o amor do Eterno, sabe? Então, nós terminamos esse livro, e se o Eterno assim nos permitir, semana que vem, nós vamos começar o livro de Números, de Bamidbar. E quando nós terminamos o livro, nós proclamamos, nós dizemos, Hazak, Hazak, venite, Hazek. Sejam fortes, e seremos fortalecidos. É isso que o Eterno quer de nós. Que mesmo nesse mundo cheio de ingratidão, nós continuemos fazendo o bem. Por quê? Porque Ele nos orientou, porque Ele nos ensinou. Gente, tenham um resto de Shabat, cheio de alegria e de Shalom, cheio de ensinamento da parte do Eterno. Eleve o teu coração para Ele. Eleve o teu coração para o Eterno. Vá para o teu cantinho. Fale com Ele. Diga o quanto você o ama. O Eterno, Ele ama aqueles que o buscam, que olham para a sua aliança. O Eterno nos ama, gente. O tempo inteiro Ele está mostrando que existe remissão. O tempo inteiro, em todas as festas, Ele proclama o amor pela humanidade e a remissão. Por quê? Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos. O Eterno, que é cheio de graça, te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. Que o Eterno te traga paz. Infelizmente, eu tive que pular muita coisa. Porque, como sempre, eu preparo um monte de coisa, gente. E não dá tempo. Mas, pelo menos, se algo entrar no teu coração, já vai valer muito a pena. Muito a pena. Eu amo todos vocês. Vocês moram aqui dentro. Vamos de musiquinha para nós terminar. Beijo! חכי להלך עם הלחם